A transformação do planeta Terra segue acelerada. E nós, como humanos, habitando essa plataforma incrível, também estamos nos transformando. A cada dia nós temos uma nova oportunidade de escolha, nós temos uma nova oportunidade para lapidar o nosso ser, escolher um outro lugar para habitar em nós mesmos. E é natural que isso será refletido para o externo. E é natural que, como consequência, a Terra continue evoluindo. Oi, gente, eu sou a Tatiane e hoje com esse áudio maravilhoso, que é uma mensagem dos nossos queridos amigos seres estelares chamados pleidianos ou uma coletividade de consciências que vivem em outros planetas no mundo não físico, uma vez que a Terra é a extensão desse mundo não físico. Gosto de trazer um pouco descontraído assim, porque tem tantas maneiras, tantas formas e narrativas de falarmos sobre esse tema, que sempre vai nos levar para um outro lugar, vai elevar a nossa frequência. Então, é desse lugar que eu quero falar com vocês hoje. E essa mensagem que eu trago é, na verdade, uma mensagem que eu estou absorvendo ainda de um livro, mas eu senti uma empolgação e um impulso dentro do meu ser para compartilhar com vocês. Porque essa não é uma novidade, o que eu vou trazer aqui, e vai de encontro com o que eu já trago, o que eu trago para vocês, vai de encontro com o que os Abraham falam para nós, vai de encontro com o que o Bashar fala para nós, vai de encontro com o que outros seres com outros nomes de muita luz falam para nós. Então eu achei essa interconexão de informações fantástica. Então não foi por acaso que esse livro chegou até mim, não é por acaso que eu estou interconectando essas informações e senti esse impulso de compartilhar com vocês. Então nós temos falado muito sobre transição da Terra, sobre a nossa mudança de consciência. E tudo isso é real, está acontecendo, faz parte de um processo. E nós somos parte desse processo, nós somos peças colaborativas desse processo. Nós não viemos sofrer, nós não viemos pagar pecado, nós viemos por livre e espontânea vontade, de livre-arbítrio, contribuir com a Terra. Mesmo que por algum momento nós esquecemos, mas nós também escolhemos esquecer. Né? E os pleidianos falam disso nesse livro. É um livro assim incrível que chegou até mim, eu fiquei muito encantada como esse livro chegou para mim. E esse livro chama-se, talvez vocês já tenham acessado ele, o nome do livro é Terra, Biblioteca Viva, Chaves Pleidianas. Ai, que livro precioso, gente, muito precioso mesmo. Muito precioso, assim, conecta diretamente com o que eu falei já, né, com os Abraham, com o Bashar, com outros seres de luz. E nesse livro, a mensagem mais importante, e que eu vou reforçar aqui com vocês, e que eu já tenho reforçado em outros áudios, é aonde está o nosso poder. E aonde está o nosso poder, pessoal? O nosso poder está na nossa mente. A nossa mente cria as emoções. Então nós, dentro desse personagem que nós somos, eu, Tatiane, sou um personagem, tenho uma consciência comandando esse personagem. Vocês são personagens, ok? E tem as consciências comandando seus personagens. Quando a gente se coloca nesse lugar de eu sou um personagem, você automaticamente começa a enxergar que isso aqui é um jogo. Sim, mas eu não vou levar isso para o lado negativo da coisa. Se é um jogo, ou se é um filme, se é uma novela, se é um sonho, né? O Bashar fala que é um sonho, então eu vou escolher uma maneira melhor de viver aqui. Mas eu vou escolher, eu não vou depender das condições externas, como o Abraham fala para nós. Então tudo está interconectado. E eu gosto dessa interconexão porque faz sentido, ressoa para mim, sabe? E chegou para vocês, também não é por acaso que chegou para vocês. Conforme nós expandimos a nossa consciência no nível de entendimento mental, fica muito mais claro isso. Então, se todo o nosso poder está na nossa mente, tanto para criar algo que não queremos, mas estamos criando, nós podemos criar algo que nós queremos, certo? Então, a vida maravilhosa dos sonhos, as melhores emoções possíveis, mas com a consciência plena que não depende do outro e não depende do externo, porque é um reflexo nosso.
Então, às vezes, uma pessoa só está enxergando pobreza na vida dela porque ela só fala de coisas relacionadas à escassez, à miséria. E uma outra pessoa que só fala de abundância só enxerga abundância na vida dela. Qual que é a diferença aqui? Uma escolheu a frequência da falta, a outra escolheu a frequência da abundância. Depende de uma mudança imediata do externo? Não, porque é uma mudança interna que vai refletir no externo. Então, os pleiadianos, nesse livro, que é um livro canalizado, eles enfatizam muito isso. O nosso poder está na mente. Ou seja, a transformação desse planeta depende exclusivamente da mudança de pensamentos dos humanos que estão habitando aqui, que somos nós, nesses personagens, mas que não somos daqui. Podemos ser de qualquer lugar do cosmos e somos realmente, né? Somos um ponto de energia. E isso brilha a nossa mente, porque de novo reforça tudo de novo, o que a gente já sabe, né? Tudo começa com os nossos pensamentos. Então, se você não está gostando da história que está vivendo, precisa contar uma nova história. Mas, Tatiane, como é que eu vou contar uma nova história? Olhe para a história que você está contando hoje. Se você tem 10 pensamentos positivos no dia, mas você tem 100 pensamentos negativos, você está voltando para uma corrente negativa. Quando você começa a dizer o seguinte, vamos trazer aqui para um cenário um pouco mais desafiante. Você mora numa comunidade, você vê coisas que você não quer ver, mas por algum motivo você foi parar nessa comunidade que tem um sistema de crenças. É fácil entrar às vezes, mas é difícil sair, ok? Ok, realmente, né? A frequência do lugar sempre vai te puxar para trás. Você vai precisar, naturalmente, de uma força mental. Então você precisa enxergar esse lugar com olhos de abundância, mesmo que você não veja abundância fisicamente. Quais são as características positivas desse lugar? As pessoas têm um bom coração, as pessoas que moram aqui são pessoas boas, esse é um ambiente onde as pessoas estão buscando fazer o melhor, que podem fazer. Aqui as pessoas têm boas ideias, estão construindo ferramentas incríveis. Tem muitas maneiras de se criar uma narrativa melhor. Conforme você vai mudando essa narrativa, a sua própria vibração interna muda. E em algum momento você vai perceber que algumas coisas que acontecem em volta de você, você já não percebe mais. Você já não entrou naquela linha de tempo. Você está em outra linha de tempo. E aí você vai para o seu ser. Você precisa criar a frequência da alegria, da abundância dentro de você. Precisa acessar isso, porque ela existe em você. Ela é natural do seu ser, é natural da sua fonte. Então eu amo a minha experiência física, eu amo ser linda, como eu sou maravilhosa, eu adoro acordar todos os dias cheia de saúde, eu adoro saber que eu não preciso fazer nada e meu coração já está batendo. Hoje eu vou trabalhar, vou fazer coisas incríveis e mesmo que tenha um contraste, eu vou olhar para o contraste e vou falar, tudo bem, já passou, está melhorando, eu já me sinto melhor. Mas se você cria essa narrativa e 5 minutos depois você procura ver como é que tá as coisas do lado de fora, se a conta bancária mudou, se você recebeu uma mensagem, se, não sei, se tá sol, se tá chovendo, e você vê que não mudou, você volta para a corrente antiga. E aí você começa a falar que saco esse trabalho, que droga esse lugar que eu tô morando, quando as coisas vão melhorar para eu sair daqui, realmente você volta para uma corrente antiga. Então quando nós olhamos para o inconsciente do coletivo, onde está a nossa vida aqui na gravidade do planeta Terra, você vê muito mais pessoas falando sobre isso. Mas conforme você vai entrando numa narrativa diferente, essas pessoas somem do seu campo. Você vai para um outro campo, onde pessoas estão falando de alegria, de bem-estar, estão falando de contrastes, mas em outro lugar. A quinta dimensão é uma frequência habitada internamente. As ferramentas nossas de poder são internas, não são externas. É um estado de permissão. Todos nós temos capacidade de canalizar qualquer energia, desde que a nossa frequência seja a mais alta possível e mais compatível, né? Porque nós vamos aumentando essa capacidade no corpo físico. E por que o planeta Terra vai se transformando? Porque você vai criando novos pensamentos, novas narrativas que vão sobrepondo a realidade das narrativas antigas, né? As realidades paralelas são sobrepostas. Eu achei isso fantástico também que eles trouxeram, porque pode existir uma civilização criada em uma tarde toda, e um historiador falou que isso aqui existiu há 300 mil anos atrás, mas existiu só em uma única tarde.
Então, assim, é muito grandioso, é um livro que eu recomendo até, se alguém sentir o chamado para ler, porque vai te levar para esse lugar de mudar os pensamentos. E eu tenho reforçado muito isso com vocês, porque faz 9 meses que eu venho trabalhando fortemente nisso, em mim. E a minha vida saiu de um ponto e foi para outro ponto, foi para um outro lugar dentro de mim. E não significa que eu não tenha contrastes, pelo contrário, vivo os contrastes, eu tenho que vivê-los para poder explicar para vocês como sair daquele contraste. Isso é parte da minha experiência que eu escolhi viver no planeta Terra, certo? Mas isso não é uma experiência de sofrimento, é uma experiência para ser um elemento colaborativo. A gente não pode olhar para o trabalho e achar que ele é sofrimento. Se você trouxer na visão do inconsciente, sim, mas na visão da fonte, você está sendo um elemento colaborativo, ok? Então o planeta vai se transformando porque essas novas narrativas vão ganhando lugar. Quando você vai, por exemplo, quando eu visitei Ouro Preto, todos os dias as mesmas histórias são recriadas. É um lugar que tem uma arquitetura incrível, tem a sua história naturalmente que aconteceu, mas todos os dias a mesma história é replicada. Então existe um campo ali de uma realidade que existe ainda. Quando você visita Lavras Novas, em Minas Gerais, que é perto de Ouro Preto, um antigo quilombo, você tem ali uma narrativa de liberdade. Os escravos chegavam ali e queriam o quê? Liberdade, mas eles dançavam, tinha alegria, tinha dança. É outra atmosfera. Não é reforçado todos os dias a atmosfera de quem morreu, de quem foi executado, do que aconteceu, de tiroteio. Não. Então você sai daquela narrativa. E aí você entra em outra realidade, que está sobreposta a ela. Então esse planeta Terra, conhecido aqui como terceira dimensão, que existe uma Matrix, é porque essa Matrix ela vem dos pensamentos, é uma prisão mental. Se você acredita que agora o evento político vai ser uma desordem, realmente dentro da sua realidade vai ser desse jeito. Eu nem sei o que está acontecendo, eu nem lembrava a data disso. Na minha realidade não está existindo. Então assim, qual que é a realidade que você quer habitar? Qual que é a frequência que você quer sustentar? Se você corre atrás da quinta dimensão o tempo todo, achando que é só uma coisa física, mas não olha para você, como está a sua frequência, os seus pensamentos, qual o lugar da emoção que você está habitando, você vai continuar correndo atrás dela e ela vai continuar correndo de você. Você não vai ver evidências físicas. E ao mesmo tempo que nós podemos fechar os olhos e escolher para uma realidade paralela e só enxergar naves, porque elas estão aqui, na outra realidade sobreposta a essa. Então você acha fantástico isso. Então assim, olhar com muito carinho, porque a evolução desse planeta é uma evolução de consciência física. Então, antigas histórias contadas e replicadas, você continua replicando aquilo. Eu estudei economia, então eu sei que de 5, 6 anos vai ter uma crise. Por quê? Porque as narrativas são as mesmas, sempre. Mas quando você sai dessa narrativa, às vezes você tem uma pessoa do seu lado que faz a mesma coisa que você faz, o mesmo negócio em crise. E você faz a mesma coisa e está bombando. Então assim, aonde que está o problema, se é que tem um problema? Está na escolha da realidade que começa no campo mental. Se é o campo mental que cria as emoções e nós somos seres emocionais no planeta Terra, todo o nosso poder está na nossa mente. Então, qual lugar você quer habitar em você? Qual a realidade que você quer criar? Olhe para você. Crie as emoções de alegria, de bem-estar, de felicidade. Vá refinando os seus pensamentos aos poucos. Olha que delícia estar aqui, Fonte. Eu estou amando a minha extraordinária vida humana. É muito incrível, é maravilhoso estar com os meus pés agora no solo. Maravilhoso estar gravando esse áudio que vai chegar para quem precisa chegar e as pessoas precisam disso. E eu amo falar sobre isso. É esse tipo de pensamento. É assim que você vai saindo de uma realidade, indo para outra melhor e outra melhor e vivendo o seu vórtex, né? Porque você fica no vórtex mesmo. Você não vai dar a mínima para os assuntos externos, se é que existem assuntos externos que você vai se importar. Ok? Eu, sinceramente, eu nunca ouvi nada dos pleidianos nesse sentido, até porque eu não fico procurando, né, saber o que está acontecendo, o que deixa de acontecer, o que tem que chegar para mim vai chegar. E desde que eu saí de qualquer narrativa nesse sentido, o que vai acontecer agora, o que está acontecendo, seja do modo tridimensional ou não, ou mais espiritual, eu realmente passei a viver a minha narrativa. E eu passei a compartilhar isso com vocês. Você escolhe a frequência que quer habitar.
Você não vai mais se importar, você vai andar pelo mundo de forma inabalável. É possível, né? Uma pessoa que não tem um nível de consciência nosso, que estamos aqui praticando isso, pode pensar que isso é a maior doideira do universo. Realmente, se tudo é uma imaginação, realmente é uma imaginação muito louca. Mas é uma imaginação deliciosa, porque você está vivendo a coisa gostosa, está na alegria, na felicidade, está meditando, está sentindo o seu bem-estar. Cada dia mais você quer ficar melhor. E essa alta vibração, que é a própria gratidão, né? Porque você sente uma alegria tão grande. Por que eu estou feliz, tão feliz? Você não sabe por que você está tão feliz. Não é porque você ganhou um dinheiro, não é porque você comprou um carro. É a felicidade natural da sua fonte. Aí você fala, gente, eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz e não tem uma explicação. Isso é gratidão. E você vai querer mais disso. Porque você não vai querer um lugar que não seja isso, alegria, bem-estar, gratidão. Então, esse planeta se transforma e é na velocidade da luz porque nós temos uma grande maioria agora de pessoas com essa nova consciência. Cara, eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu preciso mudar o lugar dos sentimentos dentro de mim. E isso não significa que eu não vou ter ajuda de um ser multidimensional. Mas eu não dependo da ajuda multidimensional. Veja que o lugar muda de figura. Eu não preciso, ser multidimensional, arcturiano, pleidiano, siriano, Deus, Jesus, Sananda, Madalena me ajuda. Não, você pode ter a ajuda deles e nós sempre teremos. Como nós somos uma ajuda para eles. Os pleidianos deixam isso muito claro também nesse livro, para quem tiver curiosidade de ler. Eles também precisam da nossa ajuda porque existem trocas, né, pessoal? Vocês acham que os seres multidimensionais ajudam o planeta Terra por quê? Todo mundo está ganhando nessa história. A verdade é essa, né? Não existe nada de graça nesse universo. Vou ajudar a Terra só porque os humanos estão sofrendo. Não. Não. Eles estão ajudando porque também estão ganhando com isso. É energia, é troca. Ok? Então nós estamos ajudando eles também. Olha o nosso lugar de poder, de criadores, de fonte poderosa, né? Então, assim, quando você vai para esse lugar de eu posso fazer isso e eu posso mudar isso, você sai do lugar, você já não tem mais esse lugar de pedir ajuda. Porque os seres multidimensionais estão nos ajudando. Sempre ajudou e nós também estamos ajudando ele. Qual que é o problema da gente trazer essa narrativa? Porque é bem mostrado isso pelos pleidianos. Nós estamos ajudando eles. Né? Eu já tinha essa consciência com os arcturianos, porque os arcturianos trabalham muito com essa sensibilidade, o sentir, o ser. Né? E eu gosto muito dessa parte, porque eu sou uma pessoa também muito sensível do sentir, do ser, do estar. Mas eu também tenho a parte racional. E realmente o planeta Terra pede a parte racional. Se você fica 100% no elemento ar, nossa, você literalmente desconecta da Terra. Mas aí não faz sentido, porque você está sempre flutuando. E nós precisamos do elemento terra, do fogo, da água, do éter, né? Porque isso é um planeta de gravidade e você não veio aqui só para cumprir uma jornada de 100 anos. Você veio para ser um elemento colaborativo porque você escolheu e tinha ciência total de que ia esquecer e você aceitou que o seu personagem ia esquecer isso. Você não assinou contrato de, olha, eu vou passar 100 anos sofrendo. Não. Quando você traz a narrativa de que se eu sou criadora, eu sou a própria fonte, eu sou uma consciência superior. Posso ter vindo de qualquer outro planeta, mas agora eu não quero, não importa isso aqui. Eu sou uma consciência superior. E eu escolhi livre-arbítrio total. Vou aqui ser um elemento colaborativo no planeta Terra, porque eu vou ganhar com isso, eles vão ganhar com isso também. Todos os planetas vão ganhar, né, porque a Terra é extremamente abundante. Então isso aqui é uma troca muito colaborativa e tá tudo certo. A minha personagem vai se divertir, porque eu me divirto onde eu estou. Você muda de lugar, você vai para uma outra realidade, você vai para a sua narrativa. Por isso é que eu falo sempre, reforço de novo. Mude a sua história, conte uma nova história, conte uma nova narrativa. Você tem esse poder. E aonde é que você vai começar a fazer isso? Pelos pensamentos, tá? Então eu deixo aqui para vocês esse áudio compartilhando isso, porque, nossa, eu senti um grande impulso e eu sei que eles estão super felizes de eu estar compartilhando isso com vocês, porque é para isso, nós somos uma rede de colaboração, uma rede colaborativa para nos ajudar. Não é mais um tempo de ficar inventando coisas.
É um tempo de usar a nossa imaginação, devanear, mas do jeito que nós queremos. E eu defendo muito essa coisa simples, autêntica. Você sente, você é e você cria. Simples, fácil. Você já entendeu a base. Se você entende a base, você já sabe que você sempre existirá, nunca vai deixar de existir. Então isso é fato. Ponto. Tá bom? Um beijo, pessoal.